Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que Ele é digno de louvor? Você crê que Ele é digno de adoração? Então, querido, não te detenhas. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, não economize o teu glória a Deus, não economize o teu, o teu aleluia, a tua ação de graça. Não economize palavras para bendizer e para exaltar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu queria louvar a Deus por todos que nos visitam. Está ali uma amada ali, que ela é votuporanguense, ela está emprestada lá para Rio Claro, né? Mas ela é votuporanguense. A Elaine esteve com a gente ontem à noite lá, com a sua família. Aqui também uns queridos ali, os filhos do nosso querido Marquinhos Frigo, né? Fiquem de pé, por gentileza aí. Um grande amigo, né? Conheço o pai, né? Há muitos anos que a gente milita junto na área de representação comercial. Sejam também bem-vindos. Quem mais nos visita hoje nessa oportunidade? Tem mais alguém? Temos aqui à frente, sejam bem-vindos. Que o Senhor vos abençoe ali atrás também. Você que está perto dessas pessoas aí, por gentileza, dê um abraço caloroso de boas-vindas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Que o Senhor possa falar convosco de uma forma toda especial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Eu queria profetizar sobre a tua vida. Eu vou repetir porque eu acho que eu não me fiz entender. Eu queria profetizar sobre a tua vida. O Senhor vai liberar uma unção sobre a tua vida nessa noite. Escuta isso. E essa unção, se você entender o porquê você vai estar sendo ungido. Porque não adianta você carregar uma unção, ter uma unção sobre a tua vida, se você não caminhar nessa unção, se você não agir para a finalidade que essa unção foi inserida sobre a tua vida. Mas você vai entender primeiro para que o Senhor vai te ungir. Depois você vai receber uma unção. Depois você vai entender o que essa unção significa e o que ela vai produzir na tua vida, se simplesmente você colocar ela em prática. Você está comigo? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Quero deixar aqui uma palavra bem simples, se é que eu posso assim denominá-la, mas uma palavra que pode mudar muitas coisas na minha vida e, consequentemente, na tua vida também. Evangelho de Marcos, capítulo 9, mesmo assentado, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, eu queria fazer a leitura a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17 em diante, eu queria fazer essa leitura. Amém, queridos? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria,
repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Queridos, eu queria liberar uma palavra, te dar uma direção, te dar algo não complicado de você absorver, algo que não demanda, algo que não requer, que você tenha, estudado muito, que você tenha passado por grandes concursos e grandes faculdades, para você entender algo tão simples que Jesus espera que você e eu possa usar de uma forma tão singular nesse ano de 2017, para não corrermos esse risco semelhante ao que esse pai, em que um problema que não era um problema do ano de 2016, não era um problema talvez de 2 anos, de 3 anos, aqui a palavra não me dá uma informação pertinente à quantidade de anos que tinha aquele menino, mas a Bíblia me informa de forma clara que o problema que acometia aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, não sei, era desde a infância. E desde a infância, talvez aquilo se tornou um gigante, um problema de grandes proporções para aquele pai. E aquele pai, eu creio que já havia tentado, já havia lutado, já havia se esforçado para ver a solução de um problema, porque quando algo bate a tua porta, te aflige, quando algo que você não consegue resolver, vai passando muito tempo, aquilo se torna ali algo que você constantemente está se lembrando. Muitos se acostumam a viver com uma situação que não consegue resolver e vai se acostumando. Mas chega um determinado momento que você não aguenta mais, chega um determinado momento que você se depara com essa pergunta: até quando? Como vai ser isso? Como faço para resolver? Parece que tudo que eu tento me mover de um jeito ou do outro, eu trouxe até o meu filho aqui para receber uma oração dos teus discípulos, mas não consegui. Agora ele chega diante de Jesus, eu quero ser objetivo, e ele fala: Jesus, é o seguinte, o problema é esse, essa é a situação que eu estou enfrentando, eu até trouxe para os teus discípulos, mas não puderam resolver. Agora, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei, querido, que situação, talvez você não tenha um filho assim, mas talvez você tenha um problema que não é só de 2016, não sei se é no teu casamento, na tua saúde, não sei em qual área que você pode ter um problema, que você vem trazendo ele, e passa um ano e você crê que naquele ano é o ano da tua vitória. Passa outro ano e você crê: olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu quero colocar diante de Deus, em primeiro lugar, esta situação que tem perdurado, que tem sido uma situação que tem me acompanhado, e eu quero, Senhor, colocar isso diante do Senhor. Senhor, me ajuda, se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor pode se mover a meu respeito nesse ano de 2017, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Não sei se você tem algo dessa natureza, talvez você não tenha, talvez você pode ter no dia de amanhã, talvez você precisa dessa palavra não para hoje, talvez você precise dessa palavra para o mês que vem, eu não sei. Eu sei de uma coisa, querido, imediatamente, a única coisa que Jesus perguntou para aquele pai, depois de fazer ali um mapeamento do problema: desde quanto tempo isso acontece? Porque é muito importante você mapear o problema para ver a raiz. Se você muitas vezes não sabe a raiz do problema, dificilmente você consegue uma solução, talvez muito palpável. E muitas vezes, se você tratar da superfície, das folhas, de algo ali que está o problema lá na raiz, você tem uma resposta, uma cura paliativa. Mas quando você trata do problema pela raiz, a cura, querido, é completa. Então, quando Jesus perguntou sobre o problema, sobre quanto tempo, sobre como era, ele estava fazendo um mapeamento da situação. E quando ele soube do problema, e o pai então roga, e o pai então clama: se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus imediatamente, ele só diz isso: se você pode crer. Não só isso que está acontecendo com o teu filho, mas tudo é possível ao que crê. Sabe o que eu quero passar para você aqui nessa noite, querido? Eu não sei qual é o problema, mas muitas vezes a pessoa crê de uma forma que não é crer, porque fé é certeza, fé é algo
algo que você não duvida em hipótese nenhuma que vai acontecer. E se você tem essa fé, que essa situação, que esse problema, seja ele qual for, vai ser resolvido no ano de 2017, você se projeta, e você não abre mão, e você não recua, e você não nem se permite pensar em impossibilidade, mas você crê. E você não apenas crê, mas você confessa aquilo que você crê. Você vai ver isso nessa noite. Com certeza, querido, Deus entrega a vitória na tua mão. A única coisa que Jesus precisava aqui, se você pode crer, eu posso fazer. Mas você pode crer? Você pode crer? Você pode crer? Qual é o problema? Não sei qual é o problema. Não quero nem, aqui estar denominando problemas. Eu sei de uma coisa, querido, eu conheço um que soluciona todo o problema. E ele diz assim para você nessa noite: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Pergunta para o seu irmão aí, de uma forma singular aí, de uma forma, não cutuca ele muito forte, não, nós estamos no primeiro dia do ano, mas de forma devagarzinho, assim, fala: irmão, você pode crer? Você pode crer? Fala para ele assim: tudo é possível ao que crer. Eu queria passar algo para você, querido, que você vai receber uma unção nessa noite. Eu vou repetir que talvez você não está pegando a palavra. E se você não pegar a palavra, fica difícil. Então eu quero repetir, mesmo que eu tenha que enfatizar, mesmo que eu tenha que, ser repetitivo. A única pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você nesta oportunidade, nesse início de 2017, nessa primícia, nesse primeiro dia: você pode crer que eu posso fazer algo poderoso na tua vida em 2017? Você pode crer? Você pode crer? Ei, ele só precisa disso, você pode crer? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Mas o problema é grande, mas eu sou maior. Mas o senhor não tem dimensão do problema. Você não tem dimensão da forma que eu consigo resolver o problema. Você não sabe a origem do problema. Querido, eu sei de uma coisa. Para resumir, tudo é possível ao que crer. Querido, tem uma situação, e aqui era uma situação espiritual. Diga comigo, a situação ela é espiritual. Existia um demônio ali, e esse demônio fazia de tudo para que não houvesse libertação naquela situação. Porque quando algo está prevalecendo, você não está dominando, você está na contramão daquilo que você foi criado a ser. Você não foi criado para ser dominado, você foi criado para dominar. E quando você não está dominando, você está fora do teu habitat, da qual você foi chamado a ser. Você foi chamado a ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para emprestar e não tomar emprestado. Você foi chamado para estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não ser cauda. Mas tem alguma coisa me dominando. Então, querido, está na contramão, porque Jesus te chama para você dominar sobre as situações e as situações não dominar sobre você. Mas tem algo me dominando. Jesus está falando: você crê que eu posso resolver? Você crê que eu posso intervir nisso? Você crê de forma que eu possa agir a teu respeito? Ei, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, quando algo domina, quando algo prende, quando algo não permite que aquilo que já é teu por direito, ei, existe herança, você é herdeiro de tudo que Jesus conquistou naquela cruz, é direito nosso, é herança nossa. Ei, o herdeiro é você é herdeiro, mas tem um posseiro aí, tem alguém aí impedindo você de tomar posse daquilo que é teu. Mas já foi destinado para você. Ei, é para você a bênção, a vitória. Jesus já conquistou a cura, Jesus já conquistou a libertação. Ei, naquela cruz a obra foi completa. É tudo teu, tudo para você. Você toma posse, você herda, você é o herdeiro. A herança pertence a você. Mas, querido, existe um documento, existe uma chave, existe uma fórmula, existe uma maneira de Deus poder agir ou não poder. Porque ele diz assim: sem fé é impossível. Mas se você crê que eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. Fala para o teu irmão: você duvida ou você crê? Querido, o domicílio da impossibilidade, ele só se torna domicílio de possibilidade com fé. Entre a impossibilidade e a possibilidade, Jesus pergunta para você: você crê?
que eu posso fazer? Você crê que eu posso intervir? Você crê ou você duvida? Ou você crê, se Deus fizer nesse ano vai ser uma benção, mas se Ele não fizer, fazer o quê? Seja feita a tua vontade. Não, querido, isso não é fé. E a pessoa ainda joga na mão de Deus. Deus sabe, né? Então, Deus sabe. Não, Deus sabe, querido. Deus sabe que se você crer, você vai ver a glória de Deus. É isso que Ele sabe, irmão. Só funciona assim com Deus. Ou você crê ou você duvida. Se você crê, você vê a glória de Deus se manifestar. Pastor, mas olha, mas está tudo concorrendo ao contrário. Você vai entender nessa noite. E você vai receber uma unção específica para você romper com tudo isso, em nome de Jesus. Está aqui comigo? Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 11. Diga para o seu irmão para você me ajudar aí. Existe um valente. E esse valente tenta prender, tenta atrapalhar, tenta prejudicar, tenta fazer você recuar, você duvidar, você abaixar a cabeça, você muitas vezes estar triste, abatido, com medo, com depressão e tantas outras coisas podiam ser listadas aqui nessa oportunidade. Ei, tudo isso é um valente. É um demônio, é um espírito que prende, que atrapalha. E esse espírito era algo semelhante que acontecia com esse jovem, com esse filho. E esse pai estava ali tentando de todas as formas resolver. Aqui existe uma situação que eu quero que você coloque aí, por favor, Lucas 11, 21. Eu não tenho como esmiuçar muito. Nós temos a ceia, mas eu quero entregar aqui de uma forma que dê para você entender. E depois eu quero liberar uma unção sobre a sua vida. Capítulo 11 de Lucas, versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Continua, por favor. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Não coloca no outro não, só aí. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Querido, desde a infância, desde os primeiros passos, desde os primeiros dias de vida, desde as primeiras palavras que saíram da boca daquele menino, tinha um valente. E esse valente fazia ele ser mudo. E esse valente não deixava ele ter liberdade, não deixava ele, ser livre, não deixava ele falar, não deixava ele ouvir, não deixava ele ter vida, deixava ele triste, abatido, cabisbaixo. Ele via talvez os outros falando, ele via talvez os outros se alegrando, o menino via os outros, quem sabe na escola, não sei, quem sabe no meio dos amigos, não sei, ele via, só que ele mesmo não experimentava, ele sabia que existia, só que ele mesmo, porque tinha um valente ali, diga para o seu irmão, tinha um valente ali, e esse valente dominava. Mas sabe o que aconteceu, querido? Um dia, um mais valente do que aquele valente entrou em cena. Ei, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Esse mais valente do que o valente está contigo. Esse mais valente do que o valente que prende, que atrapalha, que sabe que a bênção é tua, mas fica segurando. Sabe que você é o herdeiro, mas faz de tudo para você não herdar. Sabe que você é cabeça, mas quer você se sentir como cauda. Sabe que você, querido, diz a palavra do Senhor, que o Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. E o diabo sabe disso. Então se ele puder falar para você, que é isso, rapaz? Você. Por que você está passando tudo isso então? Que herdeiro que nada, que cabeça que nada, que mais que vencedor que nada. Olha para tua, você não tem espelho na tua casa não, querido? Esse é o valente. Mas se você entender, coloca para mim o que está em Jeremias 20:11 aí. 20:11. Aleluia. 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 Querido, eu não sei o que é o seu problema. Olha ali, querido. Diga assim comigo, eu quero que você fale isso com todo o teu pulmão aí. Diga assim comigo assim, mas... Não importa, querido, não importa se tem algum valente prevalecendo aí, não importa se tem alguma luta aí, falando que é grande, não importa se a tua tristeza, o teu abatimento, a tua depressão, uma enfermidade, uma dívida, um problema no casamento, eu não sei, eu sei de uma coisa, querido, isso pode ser um valente. Diga para o seu irmão, isso pode ser um valente. Mas fala apenas assim, mas o Senhor
está comigo, como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Ei, não importa se o valente está tentando te bloquear, tem um mais valente do teu lado, tem um mais valente do teu lado. Ei, tem um mais valente querendo te ajudar, tem um mais valente dizendo: ei, você pode crer? Você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Você quer ver como que o gigante cai, irmão? Você quer ver como que o gigante cai? Por que que o gigante cai? Por que que o valente não resiste ao mais valente? É só dessa forma aqui. Coloca 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 17. Vai cair esse gigante hoje em nome de Jesus. Eu vou repetir que eu acho que você não me entendeu. Esse gigante vai cair hoje, em nome de Jesus. Só que você tem que pegar, irmão, você tem que pegar a chave. Você tem que agir a palavra. Você tem que não apenas ouvir. Você tem que ouvir e praticar. 1 Samuel 17. Do domicílio da impossibilidade para a possibilidade. 1 Samuel 17, versículo 32. "40 dias, não era desde a infância." Ei, agora escuta isso da parte do Espírito Santo. Só foi 40 dias, querido, porque alguém no 40 dias agiu. Podia ser também 40 anos. Fala para o teu irmão, você vai esperar até quando para agir? Só foi 40 dias porque alguém se levantou e enfrentou o gigante. Você vai esperar até quando para enfrentar esse problema? Deus vai te dar a chave na mão hoje, mas Deus quer a sua parte. A parte dele Ele está preparado para fazer. Você quer fazer a sua? 2017 vai ser tremendo na tua mão, na tua vida. Em tudo que você colocar as tuas mãos, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Mas escuta isso. E disse Davi, e Davi disse a Saul: não desfaleça, não perca as forças. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse problema, por causa desse gigante, por causa dessa situação. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. A impossibilidade grita, a impossibilidade bate na porta, a impossibilidade grita, é o valente. O valente está aqui, ó, e o valente diz: a situação está ali, o problema é grande, o menino é desde a infância. A situação não é de hoje. Pastor, o senhor não conhece a minha história. Não, querido, eu conheço alguém que pode mudar ela. E é o caso aqui. Então aqui a impossibilidade bateu na porta dele. Ele estava tudo preparado e pronto, crendo que ele de fato, sabe? Não desfaleça o coração, não, vou enfrentar esse problema aqui, rapaz. Olha o que acontece aqui. Eu vou enfrentar esse problema. Esse ano vai ser tremendo. Esse ano alguém chega e fala: que rapaz, que isso? Você está louco? Você não está vendo o que está acontecendo lá no Congresso? Olha lá no Planalto, olha lá. Irmão, esquece. Sabe, procura outro ramo de atividade. Esse negócio teu aí, eu já vi tanta gente quebrar quanto isso. Irmão, é a impossibilidade. Ela faz assim, ó. Ela bate na tua porta, irmão. Olha lá, sumiu. A impossibilidade é tão grande que até desapareceu. Ó. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu, não poderás ir para pelejar. Ele estava acabando de dizer: eu vou pelejar com ele. Não desfaleça o coração de ninguém, eu vou enfrentar essa luta, eu vou enfrentar esse problema. Alguém chega e fala: que isso, rapaz, para. Contra esse aí, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema. Contra esse filisteu, não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é menino, é tenro, é inocente, é ainda despreparado. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Querido, isso, fala para o seu irmão, isso é o grito da impossibilidade. Você não pode, você é inexperiente, você é tenro, você ainda é despreparado. Você vai enfrentar essa luta, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema. Querido, isso é uma casta de demônio. Ei, irmão, para. Isso aí que você está enfrentando, quantos já enfrentaram e não venceram? Vai ser você que vai vencer. Olha você não se enxerga, não. É isso que Saul falou para ele, irmão. É muitas vezes as coisas que você ouve, talvez até de você mesmo, no teu inconsciente, você está falando: então, mas eu não posso, eu não consigo. Querido, não consegue mesmo, não pode mesmo. Agora, se você crê, tudo é possível ao que crê.
Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Essa é a impossibilidade. Então disse Davi, diga comigo assim que você vai me ajudar. Então disse Davi, sabe para quem que Davi está falando, irmão? Para a impossibilidade. Ele está dando um recado para a impossibilidade. Ele vai dar 2 recados para ela. Diga assim comigo, ele vai dar 2 recados para a impossibilidade. O primeiro ele está dizendo assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Olha, querido, ele estava dizendo, disse Davi a Saul, primeiro recado, agora vem o segundo recado. Disse mais. Sabe, querido, quando a impossibilidade de falar uma situação, uma impossibilidade, fala 2 possibilidades para ela. Quando a situação fala não, fala 2 sim para ela. Quando falar você não pode, fala 2 vezes, eu posso e eu posso. Acho que você não está recebendo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu conheço as vitórias que eu já tive lá atrás com o Senhor. Sabe o que ele está falando aqui? Eu vou enfrentar este gigante, não é porque eu creio em mim. Eu vou enfrentar esse problema, não é com a minha força. É que o mais valente está comigo. E o mais valente já fez eu vencer ursos. O mais valente já me deu vitória contra leões. E sabe o que o mais valente tem testificado no meu espírito? Que vai aparecer um problema um pouco maior, porque quando aparecer os problemas menores, ele foi me dando vitórias, e eu fui fiel no pouco, e ele vai me colocar sobre o muito. Esse gigante aí é um trampolim para algo ainda maior que Deus tem para a minha vida, para algo ainda mais gigante, mais sobrenatural, porque eu creio no tamanho do meu Deus, independente das circunstâncias, independente das impossibilidades. O meu Deus está comigo como um poderoso guerreiro, como um valente terrível. Por isso as adversidades tropeçam, caem e não prevalecem contra mim. Isso é fé. Isso é fé, querido. É você diante do problema, você sabe fazer o quê? Liberar o espírito de fé. Diga comigo, o espírito de fé. Desse jeito você não vai receber. De novo, vamos de novo? Vamos de novo, fala assim: eu preciso, diante das circunstâncias, ativar um espírito de fé. Sabia que a fé tem um espírito? Você ficou com uma cara coisada. Abra sua Bíblia aí que eu quero orar com vocês. Segunda Coríntios 4:13. Aleluia. Você vai receber uma unção poderosa nessa noite. E essa unção que derruba gigante, urso, leões. Querido, você só precisa entender isso, irmão. O problema existe para você enfrentar ele. O problema ele vai continuar existindo até você enfrentar ele. Quando você enfrentar ele da forma que Deus espera que você enfrente, o problema cai, irmão. Não é você que cai, é o problema que tem que cair. Não é você que é, dominado pela situação. Você foi criado para dominar a situação. Mas acontece que está ali, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga comigo, espírito de fé. Fala para o seu irmão, o que é espírito de fé? É você confessar o que você crê. O que Davi confessava? Ele não confessava impossibilidade, ele confessava possibilidade. Ele não confessava dúvida, ele confessava certeza. Ele não recuava, ele não desfalecia, ele não perdia uma certeza.
O Deus que me deu vitória contra urso, contra leão, é o Deus que me dá vitória contra esse gigante. O Deus que me deu vitória até aqui, é o Deus que continuará me dando vitória em 2017. O Deus que me fez vencer algumas lutas em 2016, embora tenha algumas que talvez eu não tenha vencido, eu vou enfrentar elas em 2017 com esse espírito de fé. Que espírito de fé? O espírito de fé que Davi usou, o espírito de fé que Jesus usou, o espírito de fé que quando Jesus chegou, estava todo mundo falando de morte no túmulo de Lázaro, todo mundo chorando, todo mundo falando já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus só estava falando sobre ressurreição. Espírito de fé. Jesus estava falando sobre ressurreição, todo mundo falando de morte. Aqui todo mundo estava falando de impossibilidade, Davi estava falando não, vai cair, não vai prevalecer. O Deus que me deu vitória até hoje é o Deus que continua comigo. E Ele está comigo, querido, Ele está contigo, Ele é conosco. Ei, o nome dEle é Emanuel. Ele é contigo. Aleluia! Aleluia! Diga assim comigo. Eu também tenho. Mas fala com voz de autoridade. Fala, eu também tenho esse mesmo espírito de fé. Como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então fica de pé um minuto. Você vai dizer comigo assim agora. Mas diga mesmo, irmão. Mas depois, quando a impossibilidade bater na tua porta, como Saul bateu na porta de Davi, falou, você não pode, você não consegue. Querido, você tem que, a Bíblia diz lá, eu não tenho muito tempo para esmiuçar, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 23, que você tem que reter firme a tua confissão. Não adianta você só confessar e depois vir uma situação adversa e você mudar a tua confissão. A tua confissão tem que ser essa sempre. E mesmo que a circunstância queira dizer o contrário, mesmo que o Saul levante e fale que você não pode, você vai falar, não. Você fala para o problema e continua falando para o problema. Não, deixa eu contar uma história para você. Ih, rapaz, você não sabe quem eu sou, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Você não me conhece, não. Deus me projetou até aqui e eu sei de onde sair. E tem um detalhe também, eu sei para onde Ele vai me levar. E sabe para que Ele me chamou? Ele me chamou para eu ser mais que vencedor. Eu tenho já um DNA de um vencedor. Alguém que a morte não conseguiu parar, acha que eu tenho medo de alguma coisa? Nem a morte parou o meu Senhor. E Ele está comigo. E Ele está comigo como um poderoso guerreiro. Ele está comigo como um valente terrível. Então diga assim comigo, eu creio, e por isso confesso, que este ano, que está iniciando, é um ano de céus abertos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu vou triunfar, eu vou prosperar, eu vou glorificar o nome do Senhor, em todas as oportunidades que Ele colocar diante de mim. Eu vou ter vitória, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu não abro mão disso. Esse ano para mim vai ser o melhor ano da minha vida. Eu creio nisso, porque o valente dos valentes, o mais valente está comigo. Por isso Ele vai subjugar os meus adversários. Por isso eu vou prevalecer contra as adversidades, contra os ursos, contra os leões, contra os gigantes. Eu vou vencer nesse ano e vou chegar no final de 2017 e vou cantar o hino da vitória. Aleluia, aleluia, aleluia! 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 Mas será que vai dar certo? Que será? Já deu certo. Amém? Vamos fazer isso agora, irmão. Você vai sair do seu lugar por aqui. Você que quer, amém? Amém? Davi era um homem vencedor. Escuta isso. Davi era um homem vencedor, irmão. Davi é um homem que já tinha tido experiências tremendas, mas ele recebeu uma unção. E a partir do momento que ele recebeu aquela unção, irmão, nada deteve Davi. Nada parou Davi. Não teve uma vez que você vê Davi chegando e reclamando, Senhor, mas como que vai ser isso, Senhor? Davi só falava assim, Senhor, eu vou subir contra ele, sobe. O Senhor vai colocar na minha mão, eu vou ele subir e destruir.
Porque ele sabia, irmão, se o Senhor fala vai, ele ia. Se o Senhor falasse para ele, Davi, vai. A Bíblia diz que quando ungiram ele, todos os filisteus vieram em busca dele. Está em 2 Samuel 5,17, eu não tenho tempo para esmiuçar aqui. Nós temos a ceia. E ele consultou o Senhor. Senhor, eu subirei contra ele, o Senhor vai colocar eles na minha mão, sobe Davi. E ele subiu e destruiu. Os caras se levantaram de novo, Senhor, eu vou de novo. Ele falou, não, agora você rodeia por detrás. Ele rodeou por detrás, querido, você vai ouvir um ruído de marcha na copa das amoreiras, e quando você ouvir esse ruído de marcha, se apressa que o Senhor saiu adiante de ti, para destruir o arraial dos filisteus, ele ia, e o Senhor dava vitória. Ei, não sei, querido, quantas vitórias você quer ter nesse ano, eu sei de uma coisa, Deus tem muita vitória para você, Ele só quer que você se posicione como um vencedor, não aceite o fracasso, não aceite, você não tem um DNA de derrotado, de fracassado, você não foi criado para estar de cabeça baixa, você foi criado para ser mais do que vencedor. Amém? Eu vou estar aqui no altar, você vai subir, passar por esse altar, você vai receber apenas uma unção, mas creia, irmão, isso não é só um olhinho na tua cabeça, eu estou impartindo sobre você, eu estou ativando um espírito de fé sobre a sua vida, para você enfrentar, para você reinar, para você prevalecer, para você vencer esse medo, essa depressão, essa angústia, essa dúvida, esse medo que esse pai tinha, essa incredulidade desse pai. O pai falou, me ajuda na minha incredulidade. Ele confessou que ele muitas vezes não cria, ele é incrédulo, mas Jesus ajudou ele, e Jesus está aqui para te ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ó, que você estiver pronto aqui, por favor, faz uma fila aqui, vai subindo por aqui, descendo por ali, depois nós vamos cear, em nome de Jesus. Querido, não receba uma unção por receber. Entenda quando a situação surgir, fale, eu já fui ungido no primeiro dia do ano, para enfrentar e vencer. Eu já fui ungido desde o primeiro dia. Esse problema surgiu agora, mas Deus já me capacitou lá no primeiro dia para me vencer essa situação. Eu vou vencer, eu vou enfrentar, e o Senhor vai me dar uma grande vitória. É isso.
Levanta suas mãos, levanta, adore, deixa a sua boca agora, sabe, expressar a tua gratidão, louvor, adoração. Use os teus lábios agora em forma de gratidão, de agradecimento, de louvor. Adore, exalte, engrandeça, dê a Ele, sabe, agora o teu melhor aplauso. Glorifica, glorifica, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ei, rebaixarabacou, alabacei, ramassorebecalabassora-balabacei, ricarabalaxerebecou, alabacai. Aleluia, 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 aleluia. Louvado, engrandecido, adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Toma o seu lugar aí, por gentileza. Queria chamar aqui os diáconos, os obreiros. Vamos estar passando por um momento de ceia agora.